Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muito interessante na odontologia, né? Sobre corticoide. Os corticoides são utilizados na odontologia lá já a longa data. Muitos colegas fazem uso de corticoide. Mas o que a gente vê, assim, em todos os estudos que a gente teve, leituras, é que faltam alguns critérios para a utilização do corticoide na odontologia. Até que ponto o corticoide é interessante para a gente, até que ponto realmente ele faz o efeito que a gente pensa que faz. Fizemos uma enquete aí e perguntando quem utiliza, e a maioria utiliza. E a maioria utiliza para procedimentos cirúrgicos. Nós temos poucas doenças na odontologia que tenham a indicação direta do corticoide, como a medicina tem. Então, nós nos limitamos muito aos nossos procedimentos cirúrgicos, à indicação do corticoide. Mas eu gostaria de iniciar essa nossa conversa falando do uso racional de corticoides na odontologia, fazendo uma pergunta para você. Por que usar corticoide em cirurgia bucal? Qual a indicação do corticoide em cirurgia bucal? Por que você usa corticoide? O que você espera do corticoide? Qual é o efeito que você deseja no corticoide? Já fiz essas perguntas em muitas aulas e já tive respostas assim de colegas que têm curso de especialização em área cirúrgica, respostas assim do tipo para prevenir choque anafilático, respostas assim de a gente usa corticoide para prevenir reações alérgicas. Outra, porque o corticoide ajuda o antibiótico no tratamento de infecções. Então, e a maioria para controle de edema. Então, a gente vê que, na realidade, o que a maioria dos colegas faz corticoide é para controle de edema, diminuir o inchaçozinho, que os pacientes não gostam, e muito menos o próprio profissional. Porque nós criamos na cabeça dos nossos pacientes que profissional bom é aquele que não faz inchar. Porque fulana fez um procedimento cirúrgico com um determinado profissional e ficou extremamente inchada e fez com outro profissional e não inchou nada. Então, a gente incutiu esse pensamento na cabeça dos colegas e parece que o colega se martiriza um pouquinho quando o paciente tem um edema um pouquinho mais extenso pós-operatório. E tenta, de qualquer jeito, minimizar isso, muitas vezes fazendo prescrições desnecessárias. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre corticoide. Se você puder me respondendo aí, por que você usa corticoide em cirurgia? Aqueles que fazem cirurgia, na própria endodontia também tem as suas aplicações. Mas o que você espera do corticoide? Controle de edema, prevenir choque anafilático, minimizar processos inflamatórios a longo prazo, a curto prazo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu quero mostrar para vocês um ponto de vista. Vou antecipar que eu não uso corticoide na minha clínica, faço exclusivamente cirurgia, faço enxertos, levantamento de seio, instalo implante, faço protocolos, faço biópsias, faço dente incluso. Não uso corticoide, não uso anti-inflamatório há 10 anos, aproximadamente, ou talvez mais. E quero passar para vocês um ponto de vista baseado em artigos científicos, artigos de qualidade, em estudos dentro da medicina também, sobre o uso de corticoide e sobre o uso dos anti-inflamatórios de um modo geral. A respeito da utilização correta desses medicamentos. Não tem como a gente falar em corticoide sem falar em inflamação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o processo inflamatório. A gente tem que entender o processo inflamatório para entender a aplicação do medicamento. Assim como numa doença, você precisa saber a fisiopatologia da doença para entender a aplicação do medicamento, a posologia e as modalidades de tratamento.
Aqui a gente precisa saber como que se processa ou a inflamação para que a gente possa entender a aplicação do medicamento. Vamos para frente.